você fica questionando: Deus, por quê? Por que que eu perdi? Por que que não aconteceu? Por que que não foi? Era para você ter entrado nessa situação? Primeiro que nem esse tipo de guerra aqui era para estar no prenúncio. Porque insulta, Davi já havia escutado demais. Isso aqui não é a primeira e nem a última. Não é. Já foi insultado, já foi caluniado, já foi desprezado, já foi jogado para fora dos lugares. Eu estou falando Davi, igreja. Que desde o momento que o texto bíblico apresenta a história de Davi, nos mostra que até mesmo dentro da sua casa, Davi sofria de rejeição. Davi sofria com a maneira que Jessé tratava os outros e menosprezava ele. Os irmãos tratavam Davi assim, todo mundo tratou Davi assim uma vida inteira. Para agora, ele dizer: não posso suportar isso. Claro que suporta. Nabal é só mais um entre tantos que te magoou. E sabe por que eu estou sendo muito clara com você a respeito dessa palavra? Porque eu vou usar um provérbio aqui, um provérbio secular, né? Você está fazendo uma grande tempestade dentro de um copo de água. Carol, você não pode dizer isso porque você não sabe o que eu estou passando. Eu estou dizendo dentro da palavra para você. Não é a primeira e nem a última situação que você está passando desse jeito. Só que agora você está dando mais motivo. Para quê? Para ir lá, para fazer, para acontecer. Entrar numa situação que não é para você entrar. Não é melhor esperar pela justiça de Deus? Não é melhor esperar para que Deus faça alguma coisa? Mas isso aqui foi a gota que transbordou o balde. Esvazia ele, minha irmã, deixa encher de novo. Porque está sendo introduzido aí um tipo de evangelho de que eu não posso aceitar nada. Que tipo de evangelho é esse? O próprio Jesus sofreu, por que eu não vou sofrer? Foi caluniado, foi perseguido, foi oprimido, foi rejeitado. Por que eu não posso? O que eu quero que você entenda dentro dessa palavra é que existem guerras que eu posso evitar. Existem situações que eu posso evitar. Só que a partir do momento que você se torna uma pessoa que não entra nessa dimensão de visão espiritual, qualquer coisa já é motivo. Cheguei na igreja, não me deu a paz do Senhor, já levanta a guerra. Passei, nem olhou para mim, já levanta uma guerra. Você está entendendo? Eu estava lá e simplesmente chegaram e eu tentei dar a paz, eu tentei falar alguma coisa e todo mundo saiu. Não, ninguém quer ficar perto de mim, já levanta uma guerra. Coisa tão fútil, coisa tão pequena. É crente deixando o reino por coisa fútil. Qualquer cara feia, qualquer rivalidade, qualquer briguinha, qualquer intriga, qualquer situação que nem deveria acontecer no reino, mas acontece. Já quer largar, já quer abandonar, já quer sair, já não quer fazer mais nada, está levantando guerra e o Senhor está falando assim: não é tempo de guerrear. Ô Davi, não é tempo de guerrear. Fala para quem está do teu lado aí com ousadia: não é tempo de guerrear. Por que não é tempo de guerrear? Tá bom, vamos falar aqui no sentido de campanha militar. Bíblia. Quando um exército ia para a batalha, ele ia visando apenas a honra? Não. Ele ia visando apenas o poder? Não. Ele ia visando o quê? Despojos. Por quê? Porque a guerra ia me dar alguma coisa em troca. Eu ia pelejar. E se tudo acabasse do jeito que eu esperava, se eu fosse ali contra os meus inimigos e eles caíssem diante de mim, o ouro deles era meu, a prata deles era minha, os animais eram meus, os grãos eram meus, eu ganhava na guerra. Agora tá falando sobre o capítulo 25 aqui. Davi está indo contra Nabal, levantando uma guerra que não precisa ser levantada, dizendo: vou mostrar para ele quem eu sou. O que é que Davi ganha? Você está vendo que existe guerra que eu estou entrando, que nem ganhar eu vou ganhar? Aí você está dizendo: não, mas eu vou entrar, eu vou falar, eu vou fazer, para mostrar que eu não sou qualquer uma. Já errou aí, minha irmã.
Porque se você precisa entrar em guerra desnecessária para provar o teu valor, o que é que Jesus está fazendo na tua vida? Que tipo de graça é essa que você invalida da tua história? A graça que me aceitou, o amor de Cristo que me aceitou, mesmo sabendo que eu sou pecadora, que eu sou falha, que todos os dias eu estou no processo da santificação, que é a renovação de mente. Que tipo de graça é essa que eu invalido, quando eu tenho que mostrar para alguém o valor que eu tenho no reino? Está tudo errado. Davi está entrando numa guerra que não precisa entrar. Davi está fazendo uma tempestade em um copo de água que não precisa fazer. E outra, está entrando numa situação que ele não ia ganhar nada. Para quê? Provar para quem? Vou provar para Nabal. Não é qualquer um que ele está mexendo. E Davi está indo com força, tá? Está indo. Está atiçando os homens. Vamos, vamos. Aí a Bíblia. E quando Abigail, mulher de Nabal, que era uma mulher prudente, que era uma mulher sensata, ouviu acerca do que Davi estava fazendo mediante a ação de Nabal, ela disse: preciso preparar algo e me apressar a me encontrar com Davi. Você percebe que no mesmo ambiente que tem um Nabal, existe uma Abigail. E isso aqui é tão forte, minhas irmãs, que o caráter de Nabal, ele não altera a essência de Abigail. Existem pessoas que elas são maleáveis. Dependendo de quem eu tenho do meu lado, eu mudo. E vou falar dentro da Bíblia aqui para ninguém falar: Carol foi lá e falou coisa dela mesma. Não, é a palavra. Acabe é bom. Acabe é bom. Só que depois que ele se casa com Jezabel, toda vez que eu olho para Acabe, sabe o que eu sinto? Toda vez que eu leio esse texto bíblico, eu sinto tristeza. Eu sinto uma sensação de impotência, uma vontade de ter estado naquela época e ter falado: Acabe, acorda. Olha quem você está se tornando por causa dessa pessoa que você escolheu ter do teu lado. Você entende esse tipo de gente maleável? A pessoa mas simplesmente escolheu alguém para estar do lado. Não estou falando aqui de relacionamento não, minhas irmãs. Estou falando de ciclo. Amizades, ciclo, companheirismo, ciclo. Você não vigia em quem coloca a tua volta, e você começa a ser moldado de acordo com aquilo que a pessoa quer que você seja. Perde caráter, perde identidade, perde essência. Agora você é aquilo que as pessoas querem que você seja. Abigail não. Mora com um homem terrível, mas ela é justa. Convivem com um homem completamente terrível, maldoso, mas ela é justa, bondosa e sensata. Fala para quem está do seu lado assim: não permita que alguém mude aquilo que você é. Não permita. Aí lá vai Abigail. Prepara aqui, prepara ali, prepara lá. Faz um grande presente para Davi. Davi até então ele só queria pão e água. Ele só queria pão e... Aí aconteceu tudo isso, né? A hostilidade de Nabal. Aí quando Abigail vai até Davi, Abigail não está levando só pão e água. Ela está levando queijo. Ela está levando tâmaras. Ela está levando figo. Porque você percebe o tipo de essência que Abigail tem, minha irmã? Davi estava esperando pão e água. Ela está dizendo: não, eu tenho muito mais para te entregar dentro desse cenário. Seja o tipo de mulher que surpreende alguém na tua conduta e no teu comportamento. A mulher que supera as expectativas impostas, sabe? Preparou tudo.
quando ela se apresenta até Davi, carregando, tudo aquilo que ela trouxe da sua casa, a Bíblia fala que ela pula, do animal que havia levado ela até esse local, e simplesmente ela se joga, ela se prostra, ela se ajoelha aos pés de Davi. O tema que foi escolhido para esse congresso é um tema muito poderoso, porque não foi uma espada que parou Davi, não foi uma lança que parou Davi, foi uma mulher. E vou acrescentar, uma mulher de joelho dobrado, porque a Bíblia está dizendo que Abigail está assim nos pés de Davi, desse jeito, dessa maneira. Abigail está completamente prostrada. Davi é surpreendido, porque ele estava esperando qualquer tipo de coisa naquele lugar, porque ele já havia presenciado isso ali, a hostilidade, a maldade. Então ele está esperando ali gente do mesmo nível. Se o dono da terra é assim, quem dirá a mulher? Vamos até lá e não vamos deixar nenhum só homem vivo, Davi. Aí de repente surge a mulher, contrariando toda expectativa de Davi, mostrando para Davi que no meio de tantas pessoas corrompidas ainda existia uma que não vence pela força do braço, que não vence pela ferramenta que está nas mãos, mas entende que diante do cenário de batalha iminente, o único segredo para mim é me prostrar e rogar. Eu vou me prostrar e rogar. Pega na mão da irmã que está do teu lado e libera a palavra. Diga: se prostra e roga. Para essa guerra hoje, minha irmã. Para essa batalha hoje, minha irmã. Para o cavalo e o cavaleiro hoje, minha irmã. Se prostra e roga. Aí eu quero imaginar Davi em cima do cavalo dizendo: para. Aí está lá Abigail aos pés dele, dizendo que o que ela havia trazido era como um pedido de desculpa. Estou parafraseando a palavra aqui só para você entender. Um pedido de desculpa, para que ele não tomasse aquela causa como transgressão de Nabal. A culpa era dela. Quem olha para Abigail falando esse tipo de coisa para Davi, sabe o que pensa? Que mulher tola. Por que ela está tomando uma culpa que não é dela? Carregar nossa culpa já é difícil, imagina carregar a culpa dos outros. Você entende isso aqui? Carregar uma culpa que não é sua, uma transgressão que não é sua, mas ela está dizendo: é minha. Que tipo de ousadia é essa, Carol? O tipo de ousadia que só uma mulher que sabe o que trouxe de casa para o ambiente que está de joelhos tem o tipo de posicionamento que está tendo. Porque Abigail poderia ter falado qualquer coisa ali. Ela poderia ter chorado, ter gritado, ter se ajoelhado, ter pedido desculpa. Eu estou falando sobre um cenário iminente de guerra. Davi poderia olhar para ele e falar assim: sai da minha frente, mulher, eu vou acabar com teu marido, eu vou acabar com a tua casa. Só que Davi para ouvir. Por quê, Carol? Porque ela apenas está nos pés de Davi? Porque ela está prostrada aos pés de Davi? Não, não apenas por isso. Porque ela trouxe algo. Desde o princípio, Davi só queria comida. Aí quando Davi percebe que aquela mulher levou aquilo que ele queria lá do início, ele diz assim: deixa eu escutar. Minha irmã, às vezes você está de joelho, mas não trouxe nada. Você está prostrada aos pés, mas não trouxe nada. Sabe o que eu aprendo com Abigail? Não é apenas o ato de me prostrar e rogar por misericórdia, mas é também ter trazido algo de casa para participar daquele momento. E o meu recado nessa noite é para quem trouxe a oferta de casa:
Deus está dizendo: não é apenas a tua oração, a tua busca nessa noite que está paralisando o mundo espiritual, mas é a entrega que você trouxe de casa. É dentro do cenário da guerra você ter força para entregar, é dentro do cenário da morte você ter força para entregar. Deus está dizendo: não apenas se prostra, entrega, Abigail. Fala para essa Abigail que está aí do seu lado: entrega, Abigail. Se for possível, coloca o versículo 32 aí para mim. Depois de Abigail ter falado tudo, falou tudo o que tinha que falar, está nos pés, levou algo, está entregando. Olha o versículo 32. Abre aí sua Bíblia, vou esperar você abrir. Abre aí. Abre aí. Versículo 32 do capítulo 25. Então disse Davi a Abigail: bendita é você, e bendito seja o Senhor que mandou você ao meu encontro. 33. Bendita seja a sua prudência, e bendita seja você mesma, que hoje me impediu de derramar sangue e de me vingar com as minhas próprias mãos. Sabe o que Davi estava dizendo aqui para ela? Você soube a hora certa de entrar no meu caminho. Isso aqui é um choque de realidade para Davi, minhas irmãs. É por isso que ele diz no versículo 33: bendita seja a tua prudência. Por quê? Porque ele foi imprudente. O próprio Davi estava entrando por um caminho que ele não tinha que entrar. Ele estava sendo imprudente em uma situação que ele não deveria ser. Então de repente ele agora se choca com uma mulher que entrou no caminho certo, na hora certa, na situação certa, e ainda é prudente. É por isso que ele diz: opa, você é bendita. E mais ainda o Senhor que mudou o teu caminho e colocou você aqui. Sabe o que eu quero dizer para você através dessa palavra? Que dentro da imprudência de alguém, você ainda vai ser aquele tipo de mulher prudente que sabe a posição certa que você tem que tomar. E é isso que assusta. Sabe o que assusta? É quando uma mulher está posicionada do jeito certo e na hora certa. Isso assusta. Porque todo mundo está esperando já nessa geração, nesses últimos dias, as pessoas agirem do jeito que bem querem, com muita pressa, com muita hostilidade. Só que aí de repente Davi se presencia com uma mulher que está dizendo: eu sou calma, eu sou sensata, eu sou prudente. E Deus quer levantar esse tipo de mulher nessa última hora. A mulher que não entra no padrão de todo mundo, mas escolhe viver o padrão da prudência diante de Deus. Fala para a mulher que está do teu lado: essa mulher é você. Bendita seja você. Com a Bíblia aberta ainda, estou encaminhando para o final. Olha o versículo 36 aí que nós escolhemos. 35, melhor dizendo. Talvez quando a gente leu no início aqui a palavra, segura aí, você não entendeu o início desse versículo. É por isso que eu falei para você abrir a sua Bíblia, para você entender a palavra aqui. Olha o início do versículo 35. Então Davi tomou da sua mão o que lhe tinha trazido. Segura aí. Você entende que aquilo que ela levou teve um efeito? A gente fala a mulher que parou a guerra só porque se prostrou aos pés do rei, tá? Se prostrou, rogou, pediu misericórdia, mas também foi entregar.
Davi não vai negligenciar o que ela trouxe. Ele não vai dizer, leva de volta. Ele está dizendo, não, já que você trouxe, e eu estou entendendo que isso aqui é uma oferta de gratidão, de pedido de desculpa, é uma entrega sua particular, porque eu só pedi pão e água, e de repente eu estou vendo tanta coisa aqui. Aí a Bíblia, e Davi tomou da sua mão. Porque para essa noite o Senhor me disse, não é apenas o clamor que vai parar a guerra, não é apenas a oração posicionada que vai parar a guerra, mas é a oferta que muitas trouxeram para me entregar. E não estou falando qualquer tipo de oferta não, viu? Porque Abigail está preparando o melhor para Davi, o melhor para Davi que é rei. Em qual cenário? Guerra. A batalha está batendo na porta da sua casa pela imprudência de alguém, mas está lá Abigail preparando o melhor. Porque quando eu entendo que uma atitude minha pode paralisar toda uma guerra, eu não vou oferecer qualquer coisa, eu vou oferecer o meu melhor. É por isso, minha irmã, que você chegou aqui quebrada, cansada, abatida, porém está entregando o teu melhor para o rei, porque entende que a entrega te trará resultado. Glória! Glória! Fala para essa irmã que está aí do seu lado, a sua entrega lhe dará resultado. Aí você veio cansada, abatida, frustrada, doente, com dúvida, triste, mas veio, preparou o seu melhor e disse, hoje eu não só vou orar, hoje eu não só vou rogar, não só vou me lançar aos pés, mas hoje eu vou parar essa batalha entregando o meu melhor. É entregando o meu melhor. Davi recebe o melhor de Abigail no meio do cenário da guerra. Aí ele diz assim, vai em paz para a tua casa. Ah, minhas irmãs, Abigail foi para os pés, Abigail rogou, Abigail entregou só para ouvir isso. Vá em paz. E o Senhor me diz que você enfrentou tanta coisa para chegar nesse congresso, só para ouvir isso aqui. Vai em paz. Ah, mas eu vou liberar de novo, eu sinto um ambiente propício para a palavra profética aqui. Vai em paz. Pega na mão dessa abençoada que está do teu lado, dá uma chacoalhada aí e diga, vai em paz. Pode voltar em paz para a tua casa, Abigail, porque a guerra que você chegou, quando você volta, não tem mais, não tem mais, não tem mais. A guerra foi paralisada. Tem mulher que chegou aqui no templo do Senhor vivendo uma guerra terrível, e o Senhor está dizendo, só veio com ela, porque voltar? Vai em paz, durma em paz, vive em paz, fique em paz. A guerra acabou, Abigail, acabou. A morte não vai bater na tua casa, não vai ter derramamento de sangue na tua casa, não vai ter batalha na frente da tua casa. Acabou, Abigail. Há uma ordem de Deus sendo liberada no mundo espiritual. Essa guerra acabou, acabou, acabou. Cadê quem acredita? Acabou, acabou, acabou. Pode adorar, Abigail, acabou. Essa doença acabou, porta fechada acabou, vício acabou, essa guerra acabou.
fechar. Pode ir em paz. Vai em paz. Porque eu ouvi o que você disse. E aceitei. Pastora Tânia, a palavra para esse culto aqui é aceitação. Com muito temor de Deus eu digo isso no seu altar. Há uma liberação acontecendo no mundo espiritual aqui, por causa desse culto. E a palavra não é apenas a guerra acabou, mas é aceitei o que você me trouxe. Aceitei o que você pediu. Aceitei o que você apresentou. É noite de guerra vencida, mas é noite de oração respondida também. Respondida também. E só quem acredita fica de pé no nome de Jesus. Amara sala de ouro, mas elevar sai. Diga para essa Abigail aí do seu lado: acabou. Você crê que acabou? Diga: acabou. Eu quero que você pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado. Feche esse corredor aqui, feche os corredores. Talvez quando o pregador, pastor, o líder usa esse tipo de frase aqui, pegue na mão de quem está do seu lado. Alguém fala assim: não precisa. Realmente Deus não precisa fazer nada disso. Deus não precisa que eu pegue na mão de alguém para fazer alguma coisa. Aí você está falando assim: mas Deus não precisa de nada disso aqui, Carol. Realmente Deus não precisa. Só que eu preciso. Eu preciso que a pessoa que está do meu lado me ajude a orar, porque talvez eu não tenha força. Você entende? Isso aqui tem tudo a ver com Atos 2. A Bíblia diz que todos estavam unânimes no mesmo lugar. 120 pessoas unânimes. Sabe o que significa a palavra unânimes? Todos sendo um. Então são 120 pessoas unindo 120 propósitos. Imagina só. É claro que o Espírito Santo ia vir soprando nos 4 cantos daquela casa. Porque ninguém ali está sozinho. Está todo mundo um ajudando o outro a perseverar. Perseverar no que? Na promessa que ele falou: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Se nessa noite não for apenas as nossas mãos que estiverem entrelaçadas, mas as nossas orações, o nosso propósito, o Espírito de Deus soprará nos 4 cantos dessa casa, trazendo vida e renovo. Eu não vou falar para você que a guerra o Senhor já tomou, porque a guerra Ele já venceu por você nessa noite. Orações serão respondidas aqui. Algumas pessoas já entenderam e já começaram a orar. Você tem liberdade para fechar os teus olhos e nesse momento unir a tua oração com quem está do teu lado. Ore por ela, ore por ele, e ele ou ela ora por você também. Vamos encher essa casa de oração. Comece a orar no nome de Jesus. Vamos encher esse ambiente de oração. Porque onde há oração e palavra, há mover do Senhor. Onde há oração e palavra, há liberdade do Espírito de Deus. Espírito do Senhor. O Senhor tem toda a liberdade de passear por esta casa. Somos teus, pertencemos a Ti. Viemos aqui debaixo de batalhas, de guerras, de situações travadas na nossa vida, mas chegamos nesse lugar. Não estamos apenas, Senhor, nos Teus pés, não estamos apenas unindo a nossa oração aqui, mas estamos entregando a Ti o nosso melhor.
E o nosso melhor nessa noite é abrir o nosso coração para que a tua vontade seja confirmada sobre a nossa vida. Então, mediante a oração que está sendo feita, mediante a palavra que foi pregada, eu peço ao Senhor, nos dá um sinal da tua graça nessa noite, e que o sinal da sua graça seja renovo sobre nós. A tua igreja clama por isso. Os dias têm sido difíceis, precisamos da renovação do Senhor sobre a nossa vida. Renova agora, Jesus. Renova agora, Jesus. Renova agora, Jesus. Pelo poder da palavra, seja cheia agora. 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 Chega da graça, do poder, da unção. Chega da cura, da saúde, da resposta.